Às vezes o fato de me considerar escritora me isola, Por qual razão? me põe um rótulo. E você acredita que as pessoas olhem para você Às através desse rótulo? vezes através desse rótulo. Tudo que eu digo é a maior bobagem, então é considerada como uma coisa linda ou uma coisa boba, tudo na base de ser escritora. É por isso que eu não ligo muito essa coisa de ser escritora, de dar entrevista e tudo. É porque eu não sou isso. Se essa é a tendência do público, qual você acredita que deva ser o perfil médio de seu leitor? Sabe que eu não sei? Você não tem ideia? Não. Você acredita que uma pessoa vá a uma livraria especificamente comprar um livro de Clarice Lispector? Parece que isso que acontece. Eu sei porque às vezes me telefonam e me perguntam em que livraria encontra meu livro. Então eu sei que tem pessoas que vão procurar exatamente meu livro. É que no fundo eu escrevo muito simples, sabe? E será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Eu lia livro, romance para mocinha, livro cor-de-rosa, Folhetim. misturada com Dostoiévski. Eu escolhia os livros pelos títulos. E não pelos autores que eu não tinha conhecimento nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo na Estepe. O da Estepe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. Isso acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado o rasgo. Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção Raiva, instantânea? um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu tô meio cansada Do quê? de mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Leitura Pop Live, agora de uma forma diferente, falando um pouco diferente, porque nós estamos começando a série Autores da Nossa História, onde nós vamos homenagear diversos autores da nossa história, começando hoje com Clarice Lispector, Maria Adelaide Amaral e Rinaldo Nascimento, sempre trazendo para vocês autores da literatura, autores da televisão e autores do mundo virtual também. Ao meu lado está Vitor Abu, que mais uma vez me acompanha aqui nessa jornada e nesse primeiro episódio dessa série que nós pretendemos fazer aí pelas próximas semanas no Mega Pro. Eu só quero, antes de passar a palavra ao Vitor, dizer a vocês que a gente prometeu que hoje faríamos a exibição em relação à franquia. Acontece que por conta de algumas burocracias, o plano não pôde ser apresentado. Então o plano foi esboçado, entregue, mas ainda não foi assinado pela presidência. Então, por conta disso, a gente espera até o momento em que for assinado. Enquanto isso, a gente vai saborear essa bela homenagem a esses autores tão importantes que a gente quer fazer aqui. Vitor, já te passo a palavra te perguntando que momento de Clarice Lispector, né? Ela começou falando muito bem, mas a gente também sente que ela está muito desgastada inclusive o trecho da entrevista é Clarice Lispector e a depressão que ela acabou sofrendo por muitos anos da vida dela, enfim.
Seja bem-vindo e vamos para mais um Leitura Pop Live. Olá, João, pessoal que está nos assistindo. Sempre bom trazer aqui temas, né? Que a gente sempre traz temas e hoje a gente está trazendo autores homenageando. Eu acho que são autores todos com suas peculiaridades. Clarice, sim, tem muito, né? Tem muito a falar, ela tinha muito a dizer e disse muito. E as entrevistas dela são ótimas, né? Eu acho que as obras dela são fascinantes, mas as entrevistas, os relatos, o que se tem sobre ela, sem ser os textos que ela produziu, é muito interessante. E sim, ela já estava numa fase muito desgastada, né? Ela também tem essa figura um pouco, assim, pela depressão, mas também muitos textos também já trazem isso, né? A coisa do cigarro, né? Tinham questões ali envolvidas. Tá tudo bem, João, com o meu áudio e tudo mais? Tudo tranquilo. Ah, então tá. E, exatamente, né, uma escritora que produziu bastante, a gente tem várias obras dela, temos os romances, tem uma obra dela que, na verdade, é considerada uma novela, mas não é novela televisiva, né? A novela, no gênero narrativo, dos livros, ela é semelhante ao romance, é um pouco menor, né, tem características um pouco próximas ao romance. E também tem os livros de conto e crônica, né, que são vários. Já trouxe alguns aqui hoje, tem muitas obras Pode dela. falando, Vitor. Pode Né, falando. tudo bem. A mais famosa, com certeza, é A Hora da Estrela, né? Todo mundo, ou grande parte, ouviu falar, uma das obras mais importantes da literatura brasileira. E A Hora da Estrela vai trazer a figura da Macabeia, de uma mulher que vai vir para o Sudeste e encontra ali muitos problemas, mas isso tudo, essa narrativa é feita de uma maneira diferente, por exemplo, do Graciliano, quando ele trata em Vidas Secas, que também fala um pouco da questão do Nordeste, é de outro momento, é outra perspectiva. A Clarice, ela traz, como muitos devem saber, o psicológico, né, mental, e muito conhecido e importante isso. Vou falar um pouquinho dos livros que eu trouxe aqui. Eu trouxe 3, eu não trouxe a Hora da Estrela porque eu não achei, mas eu tenho, não sei onde que eu botei. No meu quarto eu tenho aqui A Legião Estrangeira, Água Viva e Laços de Família. O Água Viva é um livro um romance. E os outros 2 são livros de contos. Eu adoro essas edições da Rocco, que eu acho tão linda a capa, eu acho muito bonitinho. E falando um pouquinho do Laços de Família, que é o que eu mais gosto dela, ela vai trazer, então, né, textos curtos, alguns com 10 páginas, alguns que até tem de 10, tem de 4 páginas, tem outros maiores de 14. Então, assim, são textos curtos relativamente, e o Laço de Família, o título fala de família, né? São histórias relacionadas à família. E outras histórias, mas não só famílias assim, humanas, tem um texto sobre uma galinha, né, que é muito bom, muito conhecido também. Mas o texto que eu gostaria de destacar, que eu acho que é o mais conhecido desse livro, na verdade, são 2. O Feliz Aniversário, né, que é um conto da Clarice, um aniversário de uma idosa, e vai toda a família lá prestigiá-la. Enfim, é um texto muito interessante, né, o ruim do conto é que não dá pra falar muito porque ele é muito curto. Então, se eu começar a falar a história, eu vou acabar explicando ele inteiro. Mas é muito bom, é um texto pequeno, de 14 páginas aqui no livro, e facilmente encontrado, então eu recomendo bastante. E o outro texto é o Amor, né, que também é muito conhecido, que é uma mulher no bonde, e são textos bem diferentes, mas esse livro ele traz as obras focadas na família, na criança também, no jovem, né? Tem um que é o Preciosidade, que é só uma menina de 15 anos. Tem um que é o Professor e a Aluna. São várias aí, familiares. Durante muito tempo eu pensava que esse livro tinha alguma relação com a novela, né? Laços de Família, do Mané. Mas até onde eu já não tem, acho que é só a mesma semelhança de nome. E eu acho mais interessante nas obras dela, com certeza, é essa questão do interior. Porque tem alguns textos que eu confesso que são mesmo difíceis.
A Hora da Estrela, até o Água Viva, que é o romance, eu acho os romances dão mais difíceis, né? Os romances novelas, mais difíceis porque eles, às vezes, têm muito fluxo de consciência, que são esses pensamentos da pessoa, né? Do narrador e tal. E quando eu conto, geralmente eles são mais concisos, são mais tranquilos. E os romances e as novelas costumam ser, né, tendem a ser um pouco mais complicados. Mas eu acho que o mais importante é trazer justamente esse esse interior, né? E isso influenciou muito a outras produções, como as próprias telenovelas, né? Alguns autores bebem um pouco dessa fonte, como a Manso, que é um programa anterior. Eu já até falei que ele estuda, né, ou pelo menos estudou durante um período, Clarice, ela tem artigos científicos, textos acadêmicos sobre Clarice Lispector, então a gente vê sim muitas semelhanças, né, nesse pensar do eu, do personagem, né, ter ele como foco aliado à sua mente, a gente pode pensar em da gente, né, Sete Vidas, são obras que dialogam muito com isso. Com certeza. Eu acho que eu gosto muito da Clarice. Acho que ela fala muito do interior. Eu acho que ela fala muito sobre o interior das pessoas. Deixa eu tentar baixar o computador aqui para poder ficar melhor a imagem. Eu acho que ela fala muito sobre o interior das pessoas porque ela sente e ela vivencia aqueles sentimentos, aquelas dualidades sentimentais, né? Ao mesmo tempo sente dor, ao mesmo tempo sente amor, sente tristeza, sente ódio, né? Sente as diversas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a Clarice ela é uma escritora completa e eu gosto muito de estudar a Clarice, né? Tinha até um projeto, você também chegou a ter o mesmo projeto, que a gente teve a mesma vontade de trazer a Clarice para a tela do Mega Pro, de alguma maneira, porque Clarice ela ficou mais imortalizada pela sua singularidade, por como ela conversa, como ela dialoga com o público, do que necessariamente pela sua, digamos que pela sua obra, né? A gente tem A Hora da Estrela, que é um grande sucesso, a gente tem contos que são grande sucesso, mas ela não é uma romancista clássica, né? Da forma que a gente acostumou a ver, que a gente entende o sucesso de Machado de Assis, a gente entende o sucesso de José de Alencar, a gente entende o sucesso de diversos outros autores do mesmo período, de Lima Barreto, que não acho que não é, né, do romantismo, não sei, agora não estou lembrado, acho que não. É do pré-modernismo. Do pré-modernismo e tudo mais, mas que ela tem essa força na interiorização dos sentimentos, enfim, todas essas questões. E eu acho que esse vídeo que a gente mostrou agora no início mostra muito como ela sente e como ela mesmo resiste às coisas que sente e volta atrás. Uma parte até que eu mesmo ri, porque ela fala assim, então o que você faz? O entrevistador fala, então o que você faz quando tem uma obra que você não gosta? Você rasga? Ela fala, não. Mas segundos depois ela fala, não, eu rasgo sim. Então assim, ela é uma mulher, uma autora, uma pessoa com muitas dualidades, com muitos questionamentos a ela mesma. Ela leva isso para a sua obra e faz com que outras pessoas que também se questionam tanto quanto ela, ou talvez não tanto quanto, mas se questionam muito também sobre questões interiores, enfim, questões internas, a entender o universo dela e se identificar, né? A gente vê que a protagonista de Hora da Estrela é uma mulher extremamente dramática, é uma mulher extremamente perdida, assim, espiritualmente, que eu digo no sentido emocional, e que muito parece familiar ao que a própria Clarice Lispector é. Então, fazendo essa análise, Vitor, da obra de Clarice, você que já leu muito mais que eu, Clarice, até, você acha que a escrita para Clarice é mais do que uma arte? Você acha que talvez ela seja uma fuga diante do que a gente conhece da própria Clarice enquanto pessoa, enquanto artista, e o que ela coloca no papel? Sim, acho que sim. Eu estava até folheando aqui os livros que eu mostrei e alguns deles eu tenho o costume de escrever. Eu não sou muito de escrever em livro, que eu acho que livro às vezes é um pouco sagrado, porque eu sempre escrevo. E aí teve uma parte que eu marquei aqui do Água Viva, ela fala sobre o escrever. E é muito interessante que às vezes, como você falou, a coisa da narrativa, né, de romance, ela traz outras maneiras. Então, o fluxo de consciência, que é o que eu já falei anteriormente, que é isso?
são pensamentos, né? São fluxos mesmo de pensamento do seu narrador. E em um desses momentos ela fala sobre o escrever. Então ela coloca assim: então escrever é um modo de quem a palavra como isca. A palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não palavra, entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia. A não palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva, então, é escrever distraidamente. Então, esse escrever distraidamente, né, e você une a entrelinha com a palavra, é justamente o que ela faz. Né? Um texto escrito muito na entrelinha. E no que nos não ditos, né? Não é aquele texto cheio de fatos e ela está expondo isso para a gente. Não, é muito também da interpretação, né? Cada um vai receber esse texto, como que vai aliar isso às suas experiências, né? A identificar mesmo, uma identificação do leitor com o autor, com o escrito. Então, eu achei muito disso, isso é interessante. Eu acho que, até por conta desses problemas, eu não cheguei a estudar especificamente as questões emocionais da Clarice, né? Mas eu percebo que na obra dela, parece que ela pensa da seguinte maneira: eu estou vivenciando um problema emocional, estou vivenciando um problema que me atormenta muito, e que eu não sei como combater ele necessariamente, eu não sei como eu vou conseguir sair dessa. Mas então, já que eu não consigo saber como sair dessa, eu vou deixar que esse sentimento venha e eu coloco ele para fora em forma de poesia, mas no sentido figurado, né? Em forma de escrita. E eu acho que isso é o interessante. A Clarice é essa pessoa que é humana e que não é uma escritora que quer se glamorizar por ser uma escritora. Então ela não se coloca nesse lugar de intelectual, né, de grande intelectual, apesar da grandiosidade que a Clarice tem, e como ela consegue falar também do Brasil e das pessoas, sabe, mais do que o Brasil. Acho que psicologicamente das pessoas vivenciando as suas próprias questões, mas dentro da nossa sociedade, que eu acho isso muito incrível. E até tem uma situação interessante que a Clarice, em determinado momento, ela conheceu a Carolina Maria de Jesus. Para quem não conhece, a Carolina Maria foi escritora do livro Quarto de Despejo, né, Diário de uma Favela, e ela era uma catadora que lançou um livro, né, era um diário dela e tal. E pode ter esse tema de jogo, programa, Carolina, mas a Clarice conheceu, e falou para Carolina isso, que avisou ela ver a realidade, por escrever como as pessoas escrevem, falam. Ou seja, a Clarice tinha essa preocupação também com a pessoa, com retratar quem são essas pessoas e que gere uma identificação. Eu acho que, na verdade, a Clarice, ela tinha, o que você disse, né? Ela tinha uma preocupação muito grande em não generalizar nem o bom e nem o mal, e generalizar o povo, porque automaticamente quando você generaliza uma sociedade corrupta, exemplo, generaliza uma sociedade corrupta, ou quando você generaliza alguma coisa que você acha ruim, você corre o risco também de generalizar um povo. E aí você coloca como se fosse assim, os negros, cadê a identidade dessas pessoas? Eu acho que ela buscou essa identidade. A Clarice, ela fazia uma crítica social, mas ela fazia uma crítica social analisando o ser humano. Ela não fazia uma crítica social pegando o emaranhado de seres humanos, vivenciando dentro de uma sociedade, como se você pegasse uma turma de personagens, colocasse dentro de uma espécie de microcosmo, sabe? E a partir daquele microcosmos você analisa e vê como cada um age, como por exemplo o Big Brother Brasil tem demonstrado que como cada um age, e como a sociedade é hipócrita, e como os homens são ruins, e como enfim, ela não é esse tipo de pessoa. Eu acho que ela se preocupa em mostrar a verdade e a realidade de cada um, a psicologia de cada um de nós,
E eu acho que é aí que a gente parte a partir de Clarice Lispector, a falar muito sobre as diferentes formas de críticas sociais, né? Aquela crítica social em que você utiliza um político corrupto para poder mostrar tudo, são os temas sociais, e aquela crítica social que você coloca no centro das atenções uma família de classe média baixa, ou um pobre trabalhador, né? Um pobre, não, um nobre trabalhador. Enfim, você coloca em jogo aquela discussão, aquele debate, como a pessoa, como a pessoa vive e vence os obstáculos, sabe? Eu acho isso muito interessante como a Clarice ela leva isso adiante e que fora dos livros é uma voz fechada a respeito de opiniões. Eu vejo poucas coisas, pelo menos vi poucas vezes que a Clarice tenha sido tão enfática fora do que ela escreve, sabe? É como se ela falasse assim, não, peraí, cada coisa em seu devido lugar, aqui eu faço a minha crítica, e a crítica que ela faz geralmente é dentro das pessoas, da psicologia delas, e do lado de fora eu sou a Clarice, eu sou a pessoa, o ser humano que sofre, que sente, e tudo isso. Eu acho que essa é a grandiosidade dela. Exatamente, João. Eu acho que essa coisa da crítica, né, existem diversas maneiras de você fazer uma crítica. A crítica, às vezes, é muito pouco percebida, né, não é que ela é tão escancarada, mas, assim, por exemplo, Hora da Estrela. Era uma obra de uma nordestina que vem lá para o Sudeste. Então, ali, ela inclui também a crítica às pessoas que fecham os olhos, as pessoas que têm essa invisibilidade, o preconceito, né, mas de uma maneira focada na personagem, né, na Macabéia. E essas críticas podem ser feitas de muitas maneiras. Puxando já para um dos nossos nosso autor, né, do Nascimento, a gente tem aqui uma crítica, né, acho que mais escancarada de sociedade hipócrita, que é cruel de certa maneira, com todos os seus defeitos, né? Eu acho. Eu vou falar um pouquinho sobre ele antes de analisar melhor. Oi? Falar um pouquinho das obras de Rinaldo, quais foram. Então, a gente vai falar mais pro final. E agora nós vamos falar Ah, de. Olha, gente, cachorro aqui. Eu só vou deixar que o cachorro tá latindo, porque o Vitor Abu todo dia tem um cachorro latindo. Enfim. Pera aí, só um minuto. O programa ao vivo é assim, vou dar um berro com ela agora aqui. então, gente, a gente vai falar primeiro da Maria Adelaide, né? João, a gente achou melhor então, deixar o Rinaldo para daqui a pouco. Vamos falar da Maria Adelaide, que teve a Vamos falar da primeira novela solo, que foi Anjo Mal, né? Isso daí. A primeira novela solo da Maria Adelaide foi Anjo Mal, uma novela que foi muito comentada na época, né? Até porque a Glória Pires fez um grande papel, muito bem, né? E para começar então, vamos fazer uma pequena homenagem para Maria Adelaide, indo para esse grande sucesso de Cassiano Gabus Mendes com a adaptação de Maria Adelaide Amaral. É isso aí. Colocamos a abertura de Anjo Mal para a gente começar a falar sobre essa grande autora que é Maria Adelaide Amaral. O motivo da escolha de ser a primeira autora, Maria Adelaide Amaral, é porque ela é uma autora muito versátil, uma pesquisadora nata, com um texto muito bom e com uma singularidade. Né? Eu acho que ela tem consigo, para além do roteiro, para além de tudo, ela tem consigo uma identidade, né? Enfim, a gente vai falar um pouco dela. Maria Adelaide Amaral ela foi por muitos anos colaboradora de Cassiano Gabus Mendes, que é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, bem como colaboradora de Silvio de Abreu, que hoje é o diretor de dramaturgia da Rede Globo. Então ela aprendeu com dois mestres da dramaturgia a arte e o ofício da escrita, né? E, junto com eles, escreveu diversos sucessos, tanto as 7, tanto as 9, junto com o Cassiano Gabus Mendes, com quem escreveu Meu Bem, Meu Mal, né? Não assinou como autora principal, mas a gente sabia que existia um esquema que era bem repartido entre ela e o Cassiano, então eles dividiam realmente a escrita de Meu Bem, Meu Mal. E
Com a morte do Cassiano, ela é alçada à autora principal e convidada para poder fazer a adaptação de Anjo Mal, e desde então nunca mais parou. Ela é uma autora que quase todo ano era requisitada pela Globo, quase todo ano tinha uma grande superprodução, né? Eu falo uma grande superprodução porque se a gente parar para pensar, a Maria Adelaide é a autora de A Muralha, Os Maias, A Casa das Sete Mulheres, Um Só Coração, JK, Queridos Amigos, Dalva e Erivelto e Dercy de Verdade. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes superproduções. Destaco aqui A Muralha, Os Maias e A Casa das Sete Mulheres como produções assim gigantescas, né? Elas eram minisséries longas e ao mesmo tempo com uma superprodução. Depois de Anjo Mal, Maria Adelaide Amaral ficou esse tempo todo, ou seja, a década de 2000 praticamente toda, se dedicando às adaptações, que nós vamos falar de algumas delas, tá? Eu só vou citar primeiro tudo que ela fez e depois a gente vai aprofundar. Eu fiz mais ou menos um esquema da gente fazer 10 minutos para cada um, porque aí dava de boa. A gente passou um pouco da Clarice, porque geralmente quando são esses autores como a Clarice, que são referência para os outros, a gente, obviamente, dá um tempo a mais. Depois disso, ela ficou bastante tempo sem escrever e voltou com um remake novamente, com Tititi, de Cassiano Gabus Mendes também, onde ela fez uma junção de obras do Cassiano, que era Tititi, Plumas e Paetês. Quando ela fez Tititi, ficou muito evidente o talento da Maria Adelaide. Tititi ficou maravilhosa, a segunda versão, e é considerado um dos melhores remakes da história, por alguns críticos, inclusive o melhor remake da história. Então ela conseguiu manter tudo aquilo que o Cassiano Gabus Mendes fazia, toda aquela crítica, todo aquele texto muito interessante, muito bem feito, e isso manteve ela cada vez melhor. 2 anos depois, ela então retorna com Sangue Bom, uma obra inédita no horário, que também é um estouro, que é uma trama que foi considerada também pela crítica uma das melhores tramas da década passada. Então ela esteve lá na lista das 20 melhores obras até do Nilson Xavier. E infelizmente escreveu um grandiosíssimo fracasso em 2016, eu acho, que foi A Lei do Amor. E agora está esperando para voltar ao ar com O Selvagem da Ópera, onde ela retorna às adaptações de livros, porque na verdade ela adapta um livro que foi a biografia de um maestro famosíssimo, né? Que é O Selvagem da Ópera. Eu esqueci o nome dele, é Carlos Gomes, eu esqueci o nome dele. E ela está esperando para voltar com uma novela das 6 da tarde, com Isabelle Drummond no papel principal, que é O Selvagem da Ópera. De minissérie, como eu já disse, já citei todas aqui. E Vitor, o que você acha como que Maria Adelaide Amaral contribuiu aí para a história, principalmente pelas minisséries históricas aí que ela escreveu? Né? A tem esse destaque também como autora de livros e escreveu muito sobre, né, biografias, adaptações, né, histórias de pessoas, e as minisséries vieram então com essa pegada histórica, que são muitas, né? Há pouco tempo que eu fui descobrir que tem 5 que eram de autoria da Maria Adelaide, como Os Maias, por exemplo, que é uma adaptação literária, né? São obras que foram muito famosas, são muito conhecidas, né? E essas adaptações elas fazem ali características dos autores originais e também da Maria Adelaide, né? Ela imprime muito quem ela é das suas adaptações. E falando de Sangue Bom, é uma trama que eu lembro um pouco mais, A Lei do Amor também, mas A Lei do Amor não tem muitas, né, coisas assim, boas a falar, porque era bem problemática. Mas Sangue Bom trazia ali uma trama das 7 que era extremamente tratada e tinha ali personagens muito bem construídos, né? A Mora Campana, uma das melhores personagens do horário, e esse nome, Bento também, enfim, fazia um papel bom, né? Um casal muito bom, e que trazia também naquele sentido da crítica também um desejo do público. O público tinha pensava, poxa, com quem eu vou ficar? E o público tinha, né, os seus preferidos. Acho que isso é mais interessante quando vem a torcida. Porque só juntar, trocar casal, às vezes parece chato, e fica às vezes repetitivo. Mas quando gera no público, e quando tem motivos ali bem construídos, bem interessantes, como nessa trama, fica muito bem feito, como aconteceu. Com certeza, eu concordo plenamente com você, e eu acho que, assim,
a Maria Adelaide ela se tornou uma autora, eu acho que, assim como a Glória Pérez, assim, como eles são grandes pesquisadores, eu acho que o autor, quando ele é grande pesquisador, ele é mais conhecido pela massa. Então, assim, você tem ótimos escritores, como, por exemplo, Gilberto Braga, que é um grande escritor, e por mais antigo que ele seja, e por melhores que fossem as tramas dele e várias que ele escreveu, o contato público nem sempre foi o mais. Não é que ele seja ruim com o público, mas nem todo mundo sabe quem é. Fala assim, aquela novela do Gilberto Braga. Tem gente que não sabe, que liga, gosta de Vale Tudo, gosta de O Dono do Mundo, gosta de Celebridade, Paraíso Tropical, mas não liga. E eu acho que a Maria Adelaide Amaral ela ganhou isso. Porque ela é uma grande pesquisadora, então aquelas minisséries elas ficaram muito marcadas. Como eu disse, que me surpreende é que, gente, eu não estou desmerecendo o Valci Carrasco, tá? Peraí, minha cabeça tá bem coisa aqui. Não estou desmerecendo o Valci Carrasco, mas o Valci, ele é convidado para escrever novelas das 9 e ele entrega um produto aquém do esperado. Sempre, em questões de qualidade. Então, foi chamado para fazer Amor à Vida, entregou um produto a quem? Foi chamado para fazer Outro Lado do Paraíso, entregou um produto a quem da qualidade, selo de qualidade. Foi chamado para fazer Dono do Pedaço, a mesma coisa. Também é convidado em cima da hora, também tem um tempo muito pequeno. O que me impressiona é que eu sempre deixo claro aqui, inclusive essa é a minha opinião, eu acho que, eu já disse algumas vezes, que escrever uma novela, até uma web novela, em 30 capítulos, 40 capítulos, 50 capítulos, muitas vezes, para mim, pode ser menos desgastante do que escrever uma série de 10 episódios que requer muita pesquisa, muito cuidado, porque o cuidado exagerado cansa. A gente está passando por uma pandemia, a gente sabe que é muito cansativo você ir ao mercado e você tem que usar máscaras, e você tem que tomar cuidado para não colocar a mão em algum lugar que possa estar contaminado, essas coisas. Então cansa muito. E a Maria Adelaide ela estava todos os anos lá, escrevendo produções que, pelo espaço de tempo que ela tinha para estudar, era um tempo muito pequeno. Ao mesmo tempo que ela escrevia aquelas produções, ela fazia livros. Ao mesmo tempo que ela fazia produções e escrevia livros, aquelas produções que ela fazia eram novelas disfarçadas de minissérie. Porque só em 2011 que a Globo foi reconhecer que aquelas produções que estavam sendo exibidas 11, elas não eram minissérie porque elas tinham 70 capítulos. Né? Então, assim, elas ultrapassavam qualquer tipo de definição do que era uma minissérie. E aí ela tinha que todo ano estar lá fazendo aquilo. Então você imagina, Vitor, o que é você escrever num ano A Muralha, num ano Os Mais e no outro ano A Casa das Sete Mulheres. E aí depois você tem que, em momentos diferentes, daqui a pouco você tem que escrever Um Só Coração. E aí você tem que saber tudo de Tarsila, apesar de que a Maria Adelaide Amaral, acho que tem algum parentesco com a Tarsila do Amaral, acho. E ela já tinha um livro sobre a Tarsila. E aí vem isso, e daqui a pouco ela tem que escrever JK. Como imprimir aquele personagem tão emblemático, né, que era JK, e conseguir aquele sucesso imenso que ela conseguiu. Acho que o Vitor deve ter travado ali. Vitor? Acho que melhorou, vai. E conseguir aquele sucesso impressionante que ela consegue com o JK e com o Zé Vilker fazendo aquele papel incrível. E depois ela faz Queridos Amigos, que não foi tão bem assim, mas que era uma trama que era baseada num livro dela, que era Aos Meus Amigos, de 92, se eu não me engano. E aí depois a gente até entende que o Dalva Erivelto ela tem que estudar bastante, mas são poucos episódios, Desi são poucos episódios. Mas você imagina que escrever todo ano produções entre 50 a 70 capítulos, que falavam que era minissérie, mas que não era minissérie, que eram grandes superproduções e que ela não podia errar. Porque eram produções que contavam a história do Brasil, contavam a história de personalidades do Brasil. Então, assim, eu acho que a Maria Adelaide é uma grande mestra da dramaturgia. É uma mulher, assim, que eu converso com tem uma amiga minha que ela fala, pô, eu amo A Casa das Sete Mulheres, assim, ela é apaixonada em A Casa das Sete Mulheres, ela já viu várias vezes, e ela fala, Maria Adelaide é um ícone. E, tipo, não é uma menina que é fã de dramaturgia a ponto de ficar elogiando o autor. Ela elogia a novela, porque quem gosta de dramaturgia fala assim, eu gosto de Rainha da Sucata, mas não, eu gosto de Silvio de Abreu, que escreveu Rainha da Sucata. Eu gosto de João Manuel Carneiro, que escreveu Avenida Brasil. Isso tá mais pra gente, tá perto, né?
E a versatilidade, o quanto ela consegue ter essa marca de uma grande autora de adaptações literárias, de adaptações de obras, de pessoas importantes. Eu estou muito ansioso por Selvagem da Ópera, porque eu sei que ela vai arrasar mais uma vez, que ela é boa demais nisso. E aí, ao mesmo tempo, ela não esqueceu tudo que ela aprendeu com Cassiano Gabus Mendes. Ela não esqueceu tudo que ela aprendeu com Silvio de Abreu, e aí escreve grandes produções de humor. E aí a gente fica assim, meu Deus, mas a Maria Adelaide não sei. Será que a Maria Adelaide seria capaz de criar uma novela tão interessante, tão inteligente, tão instigante como Tititi e tudo mais? Ela vem com uma sangue bom, uma autoral, e mostra que ela aprendeu com Cassiano, que ela sabe fazer aquilo. Então, assim, é uma autora assim, extremamente sensacional e que eu acho que merece todos os aplausos possíveis. Particularmente, a produção dela de minissérie que eu mais gosto é A Casa das Sete Mulheres. Eu acho que é uma história incrível. Eu acho que trouxe torcida, uma torcida que ela era inimaginável. Na nossa mente a gente está acostumado muito a falar de Anita Garibaldi e de como a gente ama a Anita Garibaldi. E ela traz na série a figura da Manuela. Muito, eu ia falar uma coisa aqui, eu ia falar assim, não, muito do que a gente conversou, Vitor, mas a gente falou isso na oficina, do ponto de vista. Então ela leva a história para o ponto de vista da Manuela, da outra mulher, da mulher que foi a vida toda apaixonada pelo Garibaldi, e não pela Anita Garibaldi ou pelo Garibaldi que a gente está acostumado a ver, sabe? Ela leva para um outro ponto de vista. Isso é interessantíssimo, isso é fora de linha. E aí ela vai e faz aquilo tudo. Ela era uma grande amiga da Dercy Gonçalves, ela vem com Dercy de verdade. Enfim, eu recomendo que vocês assistam o programa Donos da História, do Viva, a entrevista dela, como ela realmente é uma mulher sincera, verdadeira, autêntica. E dali Maria Adelaide Amaral, que é particularmente minha autora favorita, porque eu acho que é autoral, eu acho que ela dá uma verdade ao roteiro e que se importa com o roteiro, sabe? João, eu sou uma pessoa que eu sou roteirista, então assim, eu não tenho essa questão, não sei o Vitor, não sei, mas eu não tenho essa questão de escrever uma série, uma minissérie, um filme, alguma coisa. Eu quero escrever qualquer coisa, né? E eu tenho amor por fazer qualquer coisa, por escrever qualquer um dos gêneros e tudo isso. E amor ao roteiro bem feito, a fechar o roteiro e falar, cara, o texto ficou bom, não ficou caricato, sabe? E ela tem esse amor pelo roteiro e a gente percebe isso, a gente percebe como ela é uma autora completa que mesmo na televisão não abriu mão da qualidade que realmente a televisão merece. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, Vitor? Não, eu acho que realmente essa ideia de uma autora completa, né? E que às vezes muitas pessoas julgam o autor pobre, por exemplo, do Amor, né? Foi a última. Mas vamos levar em consideração também produções maravilhosas das outras, assim, não vejo uma que seja emblemática tirando a Lei do Amor. Todas são ótimas. Dercy de verdade, perfeita, né? E da Alverivel também, estou falando das mais recentes que eu lembro melhor. E, então, eu acho que isso é o mais importante. Essa identidade dela, enquanto uma autora das adaptações, das obras históricas, foi o que a consolidou, e eu acho que ela, não sei se ela vai trazer agora para o Selvagem da Ópera, né, que vai ser a obra do maestro. Então, eu acho que tudo para dar certo é também questão de época, né, que ela já flertou um pouco, e até nas primeiras minisséries, eu acho que tem tudo para dar muito sucesso. Vamos para o próximo autor, João? E agora vamos para o próximo autor. Pode apresentá-lo aí ao público, Vitor. É com você. Vamos falar de Rinaldo Nascimento. Nosso querido Rinaldo já está no MV há muitos anos, teve em diversas redes, né? Lá no começo, antes mesmo acho que da Web TV, né? E lançou muita coisa durante esse tempo todo. Lançou Subúrbio, não vou saber na ordem, mas teve o Subúrbio, teve Baixos, das mais recentes, né? As três mais recentes, Inimigo Íntimo, Órgãos do Paraíso e Perfil Fake. Também escreveu Filhos da Bahia, teve uma Terra do Sol, né?
Isso, Terra do Sol, Órfãos do Paraíso. Você falou a maioria já do que ele escreveu. Fã de carteirinha. Rinaldo amou essa sua boa memória. Então vamos lá, gente, para começar, Rinaldo Nascimento, autor homenageado do MV hoje, aqui no nosso Leitura Pop. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. When I open my mouth, I'm so brutally honest, and I can't expect that kind of love from you. When you open your mouth, your teeth are beautifully polished, and I can't extract the pain you're going through. No, I can't explain the pain you're going through. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. É isso aí, Rinaldo Nascimento, aqui com a gente no nosso Leitura Pop de hoje. Bom, Rinaldo é um autor muito conhecido no mundo virtual, por muitas vezes chamado pela crítica e pelos próprios leitores de o maior novelista do MV. Ele escreveu diversas produções, dentre elas todas essas que o Vitor disse aí, já nos adiantou, e hoje nós vamos fazer uma análise da obra e da vida de Rinaldo Nascimento no mundo virtual. Bom, para começar, Vitor, a gente falou no início sobre Clarice Lispector e como Clarice Lispector faz uma crítica social introspectiva, né? Ela fala muito de como nós, seres humanos, reagimos às coisas. Você acha que como que o Rinaldo contribui para a crítica social no mundo virtual e em relação ao Brasil? Então, João, eu acho que o Rinaldo traz um Brasil, né, uma sociedade mais visceral. É claro, isso ela foca muito no eu, no indivíduo. O Rinaldo, eu acho que é meio todo, né, essa crítica à sociedade, tanto de inimigo íntimo, que tem todas aquelas hipocrisias, né, era uma obra, se não me engano, estava em questão também, e também eles encaram a sociedade, né? Então, eu acho que a crítica dele é mais essa. Ele bebe, acho um pouco, acho que ele também vê um pouco com a Glória Pérez, traz também a questão do Brasil, dos problemas, né, das questões sociais que o Rinaldo sempre aborda. Eu acho isso muito, né? Ele já traz, então, diferente da Clarice, outro tipo de crítica de análise. E eu acho muito interessante, muito válida, pensando em perfil fake, né? Que está em maratona oficial pelo Mega Pro, nossos destaques da internet, né? Dos perfis fakes, também focando mais na questão da pedofilia. Exatamente. Eu acho que o Rinaldo, na verdade, parece que a luz caiu aqui, mas enfim. O Rinaldo, na verdade, ele é um autor que faz uma crítica social muito voltada para escancarar as hipocrisias da sociedade, né? Ele escancara. Eu acho que é muito dele. O Rinaldo é uma pessoa muito crítica. O Wesley define bem. O Wesley falou: o Rinaldo é uma pessoa muito alarmista. Então ele prevê muito o que pode acontecer e ele leva isso para a trama. Eu acho isso interessantíssimo, que é quando a gente tem a possibilidade de ter essa arte, que é uma maravilha, que é você prever e sentir os momentos que podem ocorrer e levar isso adiante através da escrita.
E você disse que o Rinaldo bebe muito da arte da Glória Pérez. Eu acho até porque o Rinaldo, ele é muito, talvez, na minha visão, dos mais antigos, dos autores mais antigos, ele é o que mais se atualiza, né? Então ele Sim. se atualiza com uma rapidez, assim. Eu digo isso porque você vê o roteiro moderníssimo de Inimigo Íntimo e você compara lá com Terra do Sol, com outras produções que também são muito boas, mas o Rinaldo não ficou a vida toda escrevendo daquele mesmo estilo porque as coisas mudaram, número de páginas, número de capítulos, tanto que Inimigo Íntimo é uma trama que tem 29 capítulos, se eu não me engano. Então, assim, ele saca isso, sabe? Ele entende isso, ele entende a necessidade das coisas, das situações e Até, tudo mais. bom, Oi? e até nos temas, né? Não é o autor que sempre vai falar da mesma coisa. Ele sempre, né? A gente que às vezes está mais perto, tem até ideias de temas que ele não chegou a lançar, mas ideias que eram tudo a ver com a atualidade, né? Com questões da América Latina, enfim. Mas muito interessante isso. E uma coisa que até falou sobre thriller, e a gente esqueceu de citar perfil fake. E é o super thriller psicológico, né, que mergulha nesse personagem. Eu falei sobre essa coisa do psicológico, mas no final, em perfil fake, mistura, né? A questão da crítica, né, naquele da Gildete, né? Tem também na parte da universidade, mas tem essa coisa desse personagem que era um. Deu uma caída ali no teste do Vitor. Mas deu pra Não, entender, Vitor. eu falei. Deu pra entender o que você disse. Ah, tá. Mas eu acho que exatamente, a gente esqueceu de citar perfil fake, mas você disse que o Rinaldo bebia muito minha fichinha. Que o Rinaldo bebia muito na questão da Glória Pérez. Eu acho que sim, eu acho porque o Rinaldo, ele, por exemplo, a minha forma de construir a história, apesar de que eu aprendi muito com ele, né, assim, em questão de semelhança de crítica social de história, eu acho que eu me aproximo dele. Mas quando eu vou construir, eu tenho a ideia de um plot. E ponto. E aí eu vou com o plot e desenvolvo. O Rinaldo é aquele autor que ele quer saber, e que é interessantíssimo, a gente fala muito isso na nossa oficina também, de roteiristas, que ele é um autor que ele quer saber o que está acontecendo. Né? Então, o que está acontecendo? A gente está vivenciando o que nesse momento? Então, sinopses que não foram ao ar, mas sinopses de momentos e que retratavam situações sociais, de momentos que a gente estava discutindo diversas coisas. Então, assim, o STF estava discutindo alguma coisa, estava o Rinaldo lá estudando para criar uma possível sinopse em cima daquilo. A questão de perfil fake, no momento em que foi lançado. Então, naquele momento, o Rinaldo, em 2018, já estava alarmista, que eu acho incrível essa definição do Wesley. Ele já estava alarmista com as coisas que poderiam acontecer. E aí, hoje, em 2020, a gente tem perfil fake retornando ao Mega Pro, 2 anos depois, assim como Dias Melhores, e mais atual do que nunca. Talvez nem naquela época ela tenha sido tão atual quanto ela é agora. E aí as pessoas estão tendo interesse em ler essa obra. A trama está figurando no top 3 de novo. Uma trama que já foi exibida e está figurando no top 3 de novo. Se a gente for comparar a audiência de hoje, de antes, se bobear, hoje ela tem uma audiência maior do que antes, porque as médias dela são acima de 30 pontos, né? Que na época a gente não conseguia com nenhuma produção chegar a isso. Então, assim, eu gosto desse tom alarmista, porque quando ele conversa com a gente, ele fala, gente, peraí. Ele fala com a gente, peraí, olha como é que as coisas estão, como é que as coisas estão funcionando. A gente tem que mudar isso, isso vai mudar, ou se isso muda, ou a gente vai morrer. Então, assim, o Rinaldo tem esse estilo de falar com a gente. Então, eu acho que ele tem uma bagagem muito interessante também, do lugar onde ele mora, das coisas que ele vivencia, porque ele vê. Porque a desigualdade social, ele mora numa cidade que é considerada uma cidade, não é porque ele me fala, né, mas é porque eu vejo no noticiário uma cidade com uma alta taxa de desigualdade social, com problemas de saneamento básico, não que seja uma realidade diferente das outras cidades do Brasil, mas que é uma cidade que eu vejo muito no noticiário. Então ele vê a desigualdade da porta da casa dele, quando ele sai. Ele é um professor de uma escola, então
a realidade dos alunos dele. Eu falo um pouco, Vitor, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rinaldo, tive a oportunidade de colaborar com a produção dele. Eu sempre faço questão de dizer isso, porque eu acho que Órfãos do Paraíso, a gente vai falar sobre ela agora, ela, que foi uma minissérie que foi criada pelo Rinaldo, escrita pelo Rinaldo, pelo Wesley, eu colaborei no início do meu novo segmento na carreira e tudo mais, né? Foi minha única passagem pela Web TV, ainda como autor secundário, né? Como colaborador. E assim, ele me convidou e eu não cheguei nem a pedir ele que me convidou. Naquele momento ele me supervisionava em muitos projetos, ele me supervisionou em Ruínas ou em algum projeto anterior. E aí ele falou comigo, falou, olha, eu falo isso porque é muito impressionante a maturidade que ele sempre teve como autor. E aí ele chegava para mim e falou assim, olha, João, é o seguinte, você vai ficar com... Eu acho o seguinte, você é sangue jovem, ele falou assim, você é sangue jovem, tá estudando, tá vivenciando, tá vendo as questões, estuda em escola pública, apesar de que a escola pública eu estudava um pouco fora da realidade das escolas públicas dos grandes centros urbanos, mas estuda em escola pública, tá dentro desse universo, vamos fazer o seguinte, você pega o núcleo jovem da escola e você desenvolve. Eu vou sempre colocar as cenas lá e você desenvolve. E aí ele colocava para mim assim, cenas 5, ele já montava os episódios, né? Porque ele já colocava como é que fala? Os cabeçalhos, e ele colocava embaixo a escaleta. E aí ele colocava assim pra gente, o Wesley também, ele sempre nos assiste, ele vai lembrar disso. Ele colocava assim pra gente, se vira. Olha, fulano vai encontrar ciclano, e se vira. E aí a gente tinha que se virar no desenvolvimento. Então eu aprendi muito. E aí ele entregou, acho que um bloco inteiro, e falou, olha, escrevam à vontade aí. A gente nem questionava ele. Eu não lembro, por exemplo, de eu ter chegado e Rinaldo, tá bom, assim, é assim. Não, a gente fez tudo, não recebi crítica nenhuma, né, em relação àquilo, e logo depois daquilo eu escrevi Ruínas, que era uma história também que era uma crítica social. Então eu acho que eu sempre gostei de escrever críticas sociais, mas a partir de Órfãos virou uma essência minha. Eu sou uma pessoa, assim como o Rinaldo, inquieta. Eu não consigo reagir com calma às injustiças que a sociedade possui, os problemas que a gente enfrenta e todas essas questões. Então, eu acho que Rinaldo falou muito disso. Rinaldo fez uma produção que falava sobre um futuro caótico brasileiro. Eu acho que também é muito sobre como ele vê o mundo. E eu acho que se eu e o Wesley também não conseguíssemos abraçar isso e pensar conforme ele pensava naquela produção, não daria certo. Não dá para você chamar um bolsominion para escrever uma trama sobre uma obra progressista, uma obra que visa criticar o conservadorismo fajuto e todas essas questões. Então, se a gente não tivesse sacado a genialidade dele, o que ele queria contar, talvez nós também teríamos ficado para trás naquele momento. Vitor, você chegou a acompanhar Órfãos do Paraíso? Oi, João. Cheguei, eu lembro de mais das divulgações. Estou esperando, inclusive, uma dica para o pessoal aqui de casa, né? Esse vai lançar breve, no NegoAD, né? Órfãos do Paraíso, e todo mundo que está aqui e não conhece, vai poder ler. Eu lembro muitas divulgações, chamadas, mas eu li um episódio primeiro, acho que deve ter sido só isso mesmo. Mas eu acho que foi uma trama que na época teve uma divulgação e acho que até uma repercussão um pouco baixa, né? Mas eu acho que merece um espaço maior, que o público conheça essa história que trouxe temas, né? Tinha também a questão dos muçulmanos. Eu já li a sinopse, eu já li, inclusive fiz uma matéria, já está guardadinha para lançar em breve, sobre essa história. Eu adoro a história e espero poder ler assim que sair. Depois dessa, a gente teve na Up, né, que era do grupo Mega Pro, com Inimigo Íntimo, né, João? É isso aí. Aí o Rinaldo vem e escreve Inimigo Íntimo, onde ele traz, o que eu tô te falando, ele faz um processo inverso. Só para situar, vamos separar o seguinte: tem Brasil e tem Estados Unidos. Qual foi o movimento que o Brasil fez em relação a juntar os estados? Nós tínhamos um país só,
que se dividiu em estados. O que os Estados Unidos fizeram? Colônias que se juntaram e se tornaram uma federação. Brasil e Estados Unidos, mesma situação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem produções que é o homem reagindo à sociedade. Então é o homem fazendo isso aqui, ó. O homem de dentro, com seus sentimentos, reagindo à expansão da sociedade. E existem produções que são a sociedade representadas em um homem. E aí que é a diferença de Clarice de Rinaldo e Rinaldo Edgley também, porque o Rinaldo ele incorpora a sociedade. Ele personifica a sociedade. E é muito difícil você personificar ou satirizar a sociedade sem perder para o humor. E sem criar personagens caricatos. Digo isso porque eu sempre falei que a Ruínas, a minha novela, era uma sátira. Porque ela tinha a personagem da Mônica Moura, o marido dela, representados, a presidente da Petrobras, representada na Ângela, e tudo aquilo ali era uma sátira. E não virou humor. Eu acho que o Gilberto fez isso muito bem, e foi o grande protagonista do Rinaldo, que é um dos melhores personagens da dramaturgia, junto com o Marcos, para mim, que são dois grandes personagens. E ele era um cara extremamente hipócrita, extremamente ambicioso e que escondia os seus próprios desejos por conta da sua hipocrisia e por enxergar a sociedade como uma sociedade hipócrita. Acontece que o Rinaldo nos dá uma visão diferente. Ele, ao invés de nos mostrar, por isso que eu digo que isso diz muito como o autor pensa, ao invés de nos mostrar um Gilberto que no final entende os seus sentimentos, ele mostra um Gilberto que no final termina da mesma forma que começou. E aí que é interessante, a sociedade já passou por diversas modificações. Nós tivemos uma Constituição cidadã, humana, em 88. E ainda assim a sociedade continua com os mesmos preconceitos, com os mesmos problemas, com as mesmas situações, enfrentando questões como opressão às mulheres e todas essas questões. Olha, eu não tenho nem o que falar, porque Rinaldo é icônico e eu gosto muito das críticas sociais dele, porque eu gosto do lugar de fala do Rinaldo, sabe? De onde ele fala. Ele fala do povo para o povo. É um cara que vivencia as desigualdades sociais à frente dele. É um negro, é um professor. Eu gosto desse lugar de fala, dessa importância que ele tem como autor, da onde ele fala e para quem ele se dirige, sabe? Eu acho isso incrível. Por isso que ele é uma pessoa, assim, um autor incrível. Tenho um orgulho master de ter aprendido com ele de verdade. É realmente interessantíssimo. E Inimigo Íntimo fala disso, né? De um cara que vive a sua hipocrisia, né? Enfim. O primeiro capítulo já é um primeiro capítulo maravilhoso, que já diz muito sobre... Leiam. Tá na nossa plataforma, tá na MegaD. É uma trama pesada, mas é uma trama que é um grito. Eu acho que é um vomitar do autor em relação à sociedade. E mais uma vez, Rinaldo à frente de seu tempo. Porque 2019, 2018, um ano após, a gente sabe o que aconteceu em outubro, né? E que sociedade venceu as eleições em outubro e que segmento venceu as eleições em outubro. E aí agora surge o Laranjal do PSL, surge diversas outras questões, surge racismo, surge homofobia, surge hipocrisia, como funcionam as coisas e como o governo federal analisa e vivencia situações, como eles criticam a corrupção do outro e como eles cometem corrupções também. Então, assim, à frente do seu tempo, mais uma vez, alarmista como ele mais uma vez fala sobre isso. O que você acha, Vitor, de Inimigo Íntimo? Eu acho que é exatamente isso. As obras trazem, né, esse tom, ser também, como você falou, à frente do tempo, e também atua, né, ao seu tempo. E além disso, o Rinaldo sempre foi uma pessoa muito generosa, né? Ele já leu produções minhas em outros momentos, comentou, ele ajuda. Muita tem uma imagem, né, de que ele era superior, né, até teve uma brincadeira uma vez que Rinaldo é rei, você acha rei? Ele pegou isso, brincou, botou lá, Então, brinca muito e que tem também esse outro lado, né? Que parece que o cara tá falando todas essas coisas, né? Apesar
ele também é uma pessoa que traz esse humor na história dele, né? E até o íntimo tinha a Gaga de Léo, que A é uma Gaga, personagem hilária. maravilhosa. Ele traz, né? Na verdade, não era a Gaga de Léo, era a atriz, né? Digamos assim. Qual é o nome da personagem? Sabe que eu esqueci, mas eu acho que era. Ai, cara, eu esqueci o nome da Kiki, eu não sei, eu esqueci o nome completamente. Esqueci. Eu não lembro. Eu Gaga, tava você conversando sobre ela sempre. esses dias com o Ashley. E Perfeito que a gente já falou um pouco sobre, tá lá no Mega D, lá no destaque para todo mundo ler. E eu acho que tem mais alguma coisa para falar, acho que Então, a eu gente acho que já concluiu, né? Já falou de eu acho que eu vou só falar o seguinte. O Vitor disse aí em relação ao Rinaldo sobre a situação da imagem de superior e toda aquela questão. Eu acho, vou ser bem sincero para vocês, já que esse programa é uma oportunidade da gente falar e esse é o momento. Eu acho que a gente tem que aprender que a gente precisa deixar bem claro o que a gente está fazendo aqui. Então, algumas pessoas, elas estão aqui porque elas querem aprender, 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 aprender e aprender. Outras pessoas estão aqui porque elas querem lançar da forma que tem, não querem aprender e tá ótimo. Então eu acho que o lugar do Rinaldo, quando ele me convidou para poder ser colaborador de Órfãos do Paraíso, no momento que eu tinha acabado de sair de Terra Livre, sabe? E assim, como ele me convida, no momento em que ele me convida e toda aquela situação toda, mostra um pouco dessa vontade de querer ensinar. Sabe? Eu acho que nada mais justo do que você olhar para um cara que naquele momento o Rinaldo tinha 10 anos de MV, hoje ele tem muito mais que isso, que eu tenho 10, então ele tem muito mais que isso. Eu olhar para um cara e você olhar e falar, poxa, eu quero um dia conseguir ter elogios nos meus capítulos sem ressalvas, sabe? Sem alguém chegar pra mim e falar, poxa, alguém falar, amei seu capítulo, e não ficar falando, amei seu capítulo, mas enfim, aqui você foi meio estranho, aqui você não conseguiu desenvolver, sabe? Graças a Deus eu consegui isso com Antes que o Dia Amanheça, mas a partir de Antes que o Dia Amanheça eu consegui realmente não ter ressalvas, mas é você aprender, se colocar nesse lugar de aprendizado. Então, assim, a gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa entender isso, que ninguém é melhor do que ninguém, mas reconheça que seus avós, seus pais, que os autores que estão aqui há mais tempo, e que eles sabem muito e que a gente precisa aprender com eles. E eu aprendi muito com o Rinaldo. Eu acho que se todo mundo tivesse menos orgulho, aprenderia muito mais com grandes autores, com grandes pessoas que realmente marcaram o mundo virtual e que tem um legado incrível aí. Eu acho que isso é muito importante. Perfil fake a gente já citou, que foi Rinaldo falando aí sobre a questão das fake news, mas mais do que isso, falando como as pessoas fingem ser outras, umas pessoas que não são, se escondem através de um fake, né, de fake de verdade, de máscaras e tudo mais. E eu acho que vocês vão poder acompanhar Perfil Fake, porque a gente já comentou. E é isso. Clarice Lispector, Maria Adelaide Amaral, Rinaldo Nascimento fazem parte dos autores da nossa história. Vitor, muito obrigado pela participação de mais uma vez. Essa dupla tá sempre aí. Como é que fala? Se juntas já causa, imaginem juntas. Né? Estamos aí para mais uma. Semana que vem, mais um episódio de Autores da Nossa História. E a gente, durante a semana, deve lançar uma chamadinha prévia, tá? De quem vai ser. A gente não vai deixar vocês sem saber quem serão os autores da história. Tá bom? Muito obrigado, Vitor. E a gente conta também com a participação. Obrigado, João. A gente conta também com a participação de todo mundo nos comentários, falando o que achou. Reinaldo, semana passada, também deixou o comentário dele, então é muito bom saber que também que ele assiste e que está sempre aí comentando. E o que eles acham que pode ser o autor da nossa história do livro, ou, né, série, TV, no geral, e da web, para a gente comentar semana que vem e próximas edições. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Obrigado, gente. Boa semana, né? Até semana que vem com mais leitura Pop Live, mais um episódio de Autores da Nossa História. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.